Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, para você no rádio, nas séries, na Positiva, também na página do YouTube do Grupo Séries. O Jornalismo em Pauta vai debater os principais fatos, o que foi notícia nesta última semana e também fazer projeção aí dos fatos que vão também tornar ou serão aí possivelmente também notícias nos próximos dias, aqui no mundo, na região e também no país e no estado do Rio Grande do Sul. Sou Felipe Keller, ao meu lado está Daiane Gissen, Juliano Panazzolo e Thalita Trenepol. A Tailine está na parte técnica também aqui do Jornalismo em Pauta. Destacando que o programa tem oferecimento de estar a evolução constante. E no roteiro aqui do programa, a gente começa falando sobre notícias internacionais. Aí nessa última semana repercutiu bastante as eleições para o parlamento, tanto na Inglaterra como também na França. Na França especificamente, então o governo do Macron, que é o presidente francês, ele teve lá a vitória da esquerda no legislativo, ele é vinculado a um partido mais de centro-esquerda e a direita também teve os seus eleitos com relação às eleições que aconteceram lá no país francês, que daqui a pouco, aliás, daqui a alguns dias vai ter as Olimpíadas de Paris. Outra notícia também foi na Inglaterra, pelo qual o Partido Conservador, depois de mais de duas décadas após o Partido Trabalhista volta a governar a Inglaterra e como lá o sistema é parlamentarista, o partido então que venceu a eleição para o parlamento britânico vai indicar quem será o primeiro-ministro até o próximo processo eleitoral. Então se quebra aí uma sequência aí de mais de 20 anos do Partido Conservador britânico comandando a Inglaterra. Movimentação política na Europa, alguém quer comentar um pouco com relação a esses fatos? Eu acho que dá para trazer também como um fato que eu acho que corrobora com isso, Felipe. Primeiramente, bom dia, né, para você que está acompanhando o Grupo Séries de Comunicação, você que está em casa, vocês também, um excelente dia para todos nós aqui que integramos o Jornalismo em Pauta. Mas para corroborar com isso, Felipe, eu acho que é importante a gente trazer também a pauta dos Estados Unidos, né? Porque também é uma questão que está gerando muita repercussão. Inclusive, na quinta-feira, teve manifestação forte de um dos grandes apoiadores do partido que o Joe Biden representa, que é o atual presidente dos Estados Unidos, o George Clooney, que é conhecido por ser extremamente famoso com relação da parte cinematográfica. Ele teve um posicionamento bem forte e é um dos grandes apoiadores, né, fazendo aí parte daquele leilão para arrecadação de custos. E eles pressionaram muito para que o Joe Biden desista da corrida presidencial, porque ele está hoje com 82 anos e, no fim das contas, ele foi muito mal no debate contra Donald Trump, que é um dos seus maiores, desafios neste pleito eleitoral, que também logo está chegando. E a gente pode perceber, Felipe, o quanto também é forte essa questão, porque Joe Biden, que está no poder, disse que não vai desistir e tem toda a pressão política do seu partido, quem está por trás representando o partido, falando para que ele desista, porque percebe-se que ele não tem chance contra Donald Trump, ainda mais depois dos comentários, dos posicionamentos, da forma que ele está se portando, que está sendo muito diferente de como foi na eleição anterior, que então ele foi consagrado o presidente dos Estados Unidos. E claro que na França a gente sabe que é complexo também, com base no atual presidente, que é o Macron, e a gente sabe que essas eleições elas também estão bem conturbadas por conta de todo o contexto das Olimpíadas, o partido também está sofrendo muita pressão. Bem dividido a França, né? Muito. E eles estão sofrendo muita pressão, Felipe, por conta dos investimentos, do que foi feito, porque muitos franceses não queriam que as Olimpíadas acontecessem na França, Então o partido foi lá, manteve a sua postura, a sua decisão, e agora também está levando algumas retaliações por conta disso.
Falando, então, continuando com o parlamento da França, né? Nessas eleições ficou bem dividido, né? Felipe, ficou quase meio a meio ali, mas o partido, então, da nova frente parlamentar, neste ano de 2024, conseguiu 182 cadeiras, de um total de 577? Isso aí. 577 cadeiras, então, dentro do parlamento francês. Continua sendo uma maioria, mas é pouca, porque o Partido Juntos, então, que veio logo na sequência, tem 168 cadeiras, e o Reunião Nacional, que está em terceiro, com 143. Então, muito se fala sobre uma dificuldade que vai se ter para governar na França nesse momento. E aí, falando sobre as eleições, como a Thalita também trouxe com relação ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nessa semana, na quinta-feira, foi realizada uma pesquisa fazendo a relação que caso a Kamala Harris fosse, então, como candidata dos Estados Unidos, e caso ela fosse, ela tem 49% das intenções de votos entre os eleitores registrados, contra 47%, então, de Donald Trump. Essa pesquisa foi feita pelo Washington Post, em um cenário que ela disputaria, então, as eleições americanas pelo Partido Democrata. Nessa mesma pesquisa, fazendo um outro cenário hipotético, então, entre Biden e Donald Trump, eles aparecem empatados com 46%. Então, Kamala Harris seria uma opção, né, ao Joe Biden. Do ponto de vista do progressismo americano, assim, da esquerda americana, seria o sonho ela ser... Ela seria uma representante, né? É uma ótima... E na história americana não tem nenhuma mulher presidente, né? Seria a primeira. Aí, enfim, vai depender muito da decisão do presidente da República ou do presidente americano decidir se vai continuar ou não. Mas eu acho que ali vai ser uma briga forte, né? Porque em todos os pronunciamentos do Joe Biden, ele deixa muito claro que ele não vai desistir. Inclusive, essa mesma pesquisa feita então na quinta-feira divulgou que 67% dos entrevistados adultos então acham que o Biden deve desistir da campanha, que ele não tem mais condições de um novo mandato de mais 4 anos. Hoje, só para o Donald Trump, hoje ele tá com o quê? 60 e poucos anos, né? 78. 78? 78. Olha como são a diferença, né? Claro que o presidente do Brasil também, né, já tá com um nível bem avançado, inclusive de intelecto, para comandar o Brasil. Diz que na abertura das Olimpíadas o Lula não vai a Janja. Claro, né, para conseguir se pronunciar. Ela que tá fazendo todas os... Né, sei lá, eu acho que então, não sei se deveria ir o presidente, né, não a primeira-dama. Ou o vice, né? O Alckmin. Porque a primeira-dama não é cargo, né? Não, ela só está junto com o presidente da República, né? O mandatário do país. Mas, enfim, são situações que a gente vive no Brasil, né, Felipe? Infelizmente, essa é uma das várias que fazem parte dessa situação política que a gente está vivenciando hoje. Mas o fato é que essa questão envolvendo, então, a disputa lá nos Estados Unidos vai ser bem acirrada, porque apesar do Donald Trump ter 72, falou, Felipe? 78. 78 anos, ele ainda tem muita condição, ele é um cara que tá pra frente, ele se posiciona muito bem no debate, então ele ganhou muito público ali também. Agora o Joe Biden com 82, ele foi muito mal no debate. Se for olhar, são 4 anos de diferença, né? Não deveria ser tão gritante essa diferença entre eles. Mas é que chega um momento que cobra mais, né? Não tem como exigir mais do Biden na condição física que ele apresenta, entende? Então não tem que pensar que vão ser mais 4 anos, né? E se tem uma coisa que candidato a presidente faz, é viajar, né? É avião, é ônibus, é comício, é entrevista, enfim, é debate. Representar o país, né? Você pra cima e pra baixo, você corre o tempo todo, então... E aí você, claro, nada contra pessoas com 70, 80 anos ser candidato, mas a situação é que ele não conseguiu corresponder às provocações e até algumas brechas que o próprio Trump deixou no debate, né? Então, que talvez se tivesse pegado ali no momento, poderia ter dado uma resposta melhor e poderia ter empatado o debate, vamos dizer assim, né? Mas enfim, são situações que acabam acontecendo. Com relação a essa situação na Europa,
na França existem muito imigrantes africanos, né? Os senegaleses, que vieram muitos a Passo Fundo e vieram a Numetoque, em outros municípios aqui da região, tinham como primeira mira migratória, vamos dizer assim, de sair dos seus países, pelo qual a França tinha suas colônias, e esses países africanos eram colonizados, a própria França. E Senegal tem uma influência francesa também na sua história. Então, me parece que a migração dos africanos, do povo africano, ou dos países, ou da população africana, né, que vive na África e quer uma vida melhor fora do continente africano, procurava a Alemanha, procurava a própria França, enfim. Outros países são mais fechados, né? A Itália mais fechado, a própria Inglaterra um pouco mais fechado com relação a isso. Talvez agora com a troca, a saída do Partido Conservador para o Partido Trabalhista, né? Talvez mude isso. Inclusive, não é uma perseguição, mas a investigação de pessoas que estão na Inglaterra e estão ilegais, lá a polícia, digamos, a lei lá na Inglaterra é muito rígida. Então, muitas pessoas que voltam para os seus países de origem, né? Então, o controle migratório na Inglaterra é muito grande. E é claro, diz que dessa situação de migração árabe e também africana para a França, se cria uma discussão com relação àquele lado mais patriótico na França, né, da cultura francesa e também da cultura daqueles que vêm de fora, sejam eles árabes, muçulmanos, enfim. Então há aquele choque cultural também, né, entre a população. Até, não sei se chegaram a ver que tinha um vídeo em Barcelona, o pessoal de Barcelona criticando a vinda de excesso de turistas. Eu não entendi, mas turista não é uma coisa boa, porque Barcelona... Eles não enxergam dessa forma, Felipe. Mas que coisa incrível, porque Paris, é Barcelona, extremamente turístico, né? Grécia, Itália, são países meramente só, não só, Vivem muito, mas muito do turismo. O fomento da economia deles é muito turístico, né? Mas isso é um embate, porque a maioria do pessoal, do povo de que vive lá, não queria essa Olimpíada por conta disso. Por conta da quantidade de gente que ia estar lá, porque eles também dependem de uma infraestrutura, tipo assim, isso vai até da questão de esgoto, né? Eles precisam, muita gente para te acabar captando e mantendo a qualidade. Então, eles se posicionaram já desde o início, desde quando se cogitou a ideia, que eles eram contra essa situação. Eles não queriam por conta do turismo, que no meu ponto de vista também é um pouco conturbada essa questão, e a gente fica meio sem entender, porque realmente, Felipe, eles vivem muito do turismo. Paris é uma das cidades mais turísticas do mundo. O sonho de qualquer mulher é noivar ou casar em Paris, né? Então, assim, eu não consigo entender como que o povo lá não consegue valorizar isso, né? Essa pesquisa aí é de fato mesmo. Dizem que é, Felipe. Não é em Veneza, mas não. Haja dinheiro pra bancar esse turismo, hein? Juliano? Será que é Paris, Juliano? O Felipe já está se planejando. Pode falar, Juliano. Você levaria a patroa para Paris, não? Bom dia a todos os participantes aqui do Jornalismo em Pauta, não é? Olha, é um destino que eu acho que sim, viu, Felipe? Resumindo. Pode começar a economizar para 20 anos, então. Porque é muito caro. Gente, é uma das viagens mais caras, ainda mais se tu pegar em alta temporada, é um valor muito expressivo. Existe uma questão turística que está acontecendo no mundo todo, né, em que há esse excesso de turismo. O turismo hoje ele é muito maior nessas cidades do que era 20, 30 anos atrás, em questões de condições e facilidades que a gente tem hoje em dia para viajar. Então, muitas cidades turísticas estão realmente sobrecarregadas na questão do lixo, na questão das acomodações, e muitas pessoas estão reclamando dessa situação. Existem lugares no mundo em que vistas famosas em alguns países foram tapadas com tapumes para o pessoal não parar mais ali naquela ponte para tirar foto,
porque estava atrapalhando o trânsito e a locomoção das pessoas naquela cidade. Então estava atrapalhando o dia a dia daquelas pessoas, o alto número de turismo. Eles foram lá e colocaram tapumes para ninguém ver a vista, que era turística, justamente porque já está atrapalhando o dia a dia de quem mora nessas localidades. Não vamos também julgar, né? A gente tá julgando porque a gente quer se turistar, né? É porque a gente Mas não a gente mora, já percebe né? uma diferença, inclusive aqui com a Expo Direto, né? Que muda o nosso dia a dia, muda a questão das filas, a questão do tempo de espera, mas faz parte, a gente consegue entender que isso é importante para o município, para a região e valorizar, né, a gente ter uma grande feira como sede Não é Toque. Agora, tu pensa Viver isso, né, todo dia, todo mês, todo tempo, porque deve ter turista, claro que deve ter meses que com certeza aumenta a quantidade de turista, mas é uma constância, né? Pensa a inviabilidade de vir de Carazinho para cá todos os dias com o trânsito da Expo Direto. O que eu levo 20 minutos hoje, eu levaria 2 horas. Então é algo que realmente atrapalha essa rotina, né? Muito bem, seguimos com as pautas. Alguém mais quer falar sobre notícia internacional? Coreia do Sul, alguma coisa? Daiane, não? Tudo em dia na Coreia. E quando estava... Os conflitos estão normais, como sempre. Coreia do Sul, quando- Coreia do Norte. Quando eu estava no Rio de Janeiro, tinha um grupo no hotel da Coreia do Sul. Coreia do Sul, vários casais, assim, eram 2, 3 ônibus, assim, só de coreano, que estacionam. Tem 2 ônibus aqui, de repente só saía, não sei se era chinês, eu perguntei de onde que é esse pessoal. É tudo da Coreia do Sul, veio fazer turismo aqui no Brasil e começaram do Rio e vão até o Nordeste e depois eles voltam para... Mas de ônibus para fazer tudo aqui no Brasil. Não de ônibus para fazer do aeroporto até Sim, o hotel claro. e depois os passeios e tal, né? Daí eu perguntei lá, não, tudo coreano, Uma galera. na Coreia do Sul. Muito bem, seguimos com o jornalismo em pauta, destacando agora o aumento de preço da gasolina e também do gás de cozinha. Aliás, para quem prepara a maioria das vezes as refeições em casa, isso pode pesar um pouco no bolso também. O litro da gasolina, por exemplo, terá um salto de 20 centavos, chegando a R$ 3,01. E o litro do gás de cozinha de 13 quilos vai subir R$ 3,10, passando a R$ 34,70. O último reajuste da gasolina feito pela empresa, no caso a Petrobras, foi em outubro de 2023, com uma redução de 12 centavos para R$ 2,81 o litro. Agora o percentual de aumento é de 7,11%. Em maio do ano passado, a Petrobras comunicou uma mudança na política de preços. Desde então, a petroleira não segue mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis a partir das variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. Isso aqui é uma situação um pouco delicada, porque como a Petrobras não aumenta os custos da gasolina, do diesel ou do gás conforme o dólar, ou conforme o mercado internacional, no caso o dólar em si, isso quer dizer que pode ter menos reajustes, porque ela tem controle maior de quando, em que momento reajustar, mas ela não segue o preço de mercado. Então a gente não sabe se realmente esse preço aqui deveria ser maior ou não, né? Então é meio maquiado, na verdade é um pouco de interferência do Estado no preço da gasolina e no preço do gás. Então a gente não sabe se esse preço aqui não é maior, né? A gente vai sentir, né, Felipe, infelizmente, no momento em que for anunciado aqui, né, na nossa região, né, porque pode ter uma variação bem grande do que foi, né, anunciado pela informação deste reajuste. Por conta disso tudo que tu apresentou, se maquia muito essa questão envolvendo, né, essa parte do gás, da gasolina, e aí quando vem as informações no bolso do consumidor final, que seríamos nós que vamos, né, precisar de um gás de cozinha, vamos precisar, né, abastecer o nosso veículo para locomoção, aí nós vamos ter a noção do quanto foi esse patamar de reajuste. E vamos lá, se tu for analisar, pode chegar até num patamar que já chegou, que não é viável você comer em casa. É mais viável e mais econômico você todo dia almoçar fora do que você fazer a teu
o teu almoço. Porque no fim das contas, o valor do gás, ele acaba extrapolando, né? Se tu vai comer todo dia em casa, quem demora às vezes 1 mês, 2 meses para trocar o gás, né, Felipe? Vai demorar 2 semanas, menos de 1 mês. Eu não me lembro a última vez que eu troquei o gás. Já fez aniversário? O meu gás já. Sabe que um demorou um tempão, agora o outro até foi mais recente, mas a durabilidade realmente tá sensacional lá em casa. Ah, não, o meu é uns 8 meses aí que dura o gás lá em casa. É que tu sou da rádio, né? Eu almoço aqui, né? Mas aí se torna numa análise, né? Que cada consumidor vai ter que interpretar da sua situação. Vale a pena, né? Com esse aumento, almoçar fora ou não, às vezes se torna inviável. E é uma pena, né, Felipe? Porque infelizmente são 2 questões que a gente... É uma necessidade, né? Hoje não fica sem. Eu achei engraçado essa semana... Claro, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado. Na terça veio a notícia do aumento do gás e da gasolina, né? Na quarta surgiu uma pesquisa de popularidade do governo. Então, mas uma popularidade com uma pesquisa com notícia positiva para a imagem do governo. Enfim, na mesma semana, né? Eu não sei, ficou aquela pulguinha... sabe, atrás da orelha, assim, poxa... Talvez essa pesquisa tenha sido feita um bom tempo antes, né? E acharam o melhor momento, mas assim, eu comentei isso no Central. Alguém tem que pagar para fazer a pesquisa. Nenhum instituto faz a pesquisa. Vou enviar funcionário aí na Avenida Paulista, lá em São Paulo, por exemplo, entrevista lá 500 pessoas ou liga para as pessoas aleatoriamente e faz a pesquisa. Mas com qual sentido de você divulgar uma pesquisa após uma notícia ruim para o governo? Enfim, são situações que acabam chamando um pouco a atenção com relação a fatos. Mas o fato é que eu me lembro muito bem na época, não sei se o Juliano lembra, na época ali quando a Dilma era presidente, ela congelou o preço da energia, vocês lembram? Então a política de preço ela não se baseava em consumo ou com fatores climáticos, né? O custo da energia se baseava em decisão de preço tomado pelo governo para não aumentar o preço da luz. Depois, meu Deus, era bandeira vermelha sempre, né? Enfim, então uma situação bastante complicada. Então eu temo que essa é a mesma situação agora por parte da gasolina e também do gás. Não houve reajuste do diesel. Eu acho que se tivesse algum reajuste do diesel, ia pegar em cheio ali a situação logística, né, de caminhões, como por exemplo os caminhoneiros. Essa é uma bronca que o governo não quer, né, com os caminhoneiros. Já não basta a bronca com o agro, né? Agora imagina com os caminhoneiros. Então, para quê? Então, melhor não mexer por aí. Então, houve esse reajuste, mas quando o reajuste de algum serviço, né, no caso a gasolina ou o gás, ou de algum alimento, não se baseia em preço de mercado ou de consumo, ou no caso importação, exportação em dólar, mas é a estatal que apresenta os preços, eu fico um pouco assim em dúvida com relação se não poderia até estar mais hoje pela situação do avanço do preço do dólar aqui no Brasil. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias com relação a essas decisões e tomadas da política econômica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente também, claro, vai falar do frio. Aliás, frio que vem ganhando destaque aí, chuva congelada, acho que teve em Soledade aqui. Também teve previsão ou possibilidade de neve na serra, temperaturas negativas. Bem, para quem gosta de frio, não pode reclamar, né, Daiane? Gostei desse, né, Daiane? Daiane? Não estou reclamando, está super agradável. Está super agradável, super ótimo. Tranquilo. Tá. Porque também a gente vive num cenário muito tranquilo, né? Aqui dentro é quentinho, a gente sai de casa quentinho, vem de carro que tá com ar-condicionado, chega aqui, ar-condicionado, então a gente quase não sofre com frio, né? Mas enfim, essa semana é para prosseguir as temperaturas baixas.
Mas o que vai mudar um pouco, né? Vai vir o sol, tão esperado sol está por chegar essa semana. Então essa vai ser uma das grandes expectativas para as próximas horas. A notícia é positiva, né? Porque o frio com sol dá para dar aquela lagarteada, como diz o gaúcho, né? Aproveitar um pouco mais. O problema é o frio com a chuva. Com eu acho que a gente viveu umidade, isso, né? Vivemos isso a semana inteira, né? Não tivemos um dia assim que a gente pôde olhar para fora e olhar, poxa, que dia bonito, olha o sol aparecendo. A gente viveu aí uma semana que já se tinha essa previsão, né, Felipe? Inclusive, Felipe, que é o cara da meteorologia aqui do Grupo Séries, e a gente sabia que seria uma semana mais atípica, né? Frio. Teve uma vez que vai chover. Aí eu tava ali no central, né? E, poxa vida, mas tá um sol, uma lua, né? Choveu. Aí, que eu falei o dia inteiro, chuva, né? Aí quando eu saí do bailão aqui, começou a chover. Aí tu pensou, graças a Deus. Graças a Deus. O pacto com São Pedro tava de pé. Bom, mas a gente passou essa semana atípica, né? Foi muito frio. No início da semana também tava muito frio. Ali, quarta, quinta, até deu uma melhorada, né? Mas a gente sabe que agora faz parte, né? É a estação do ano, a gente vai ter chuva. Eu não sei se tu se recorda, Felipe, porque nós fizemos uma vez uma transmissão ao vivo com a chuva gelada, que era? Chuva congelada. Chuva congelada, né? Isso aí, foi 2021. 2021. Meu Deus, aquele dia... Era na Frei Olímpio Reichert. Ali. Na nossa antiga sede. Acho que a Daiane não trabalhou, ainda. né? Trabalhou lá. Trabalhou lá. E, bem pouco tempo, inclusive. Foi... Acho que 6 meses. Não, menos. Começou depois... De março, eu comecei em março a julho. Direto, de março a julho. E estávamos lá trabalhando, de repente, neve! Aí o pessoal foi lá fora e abrimos uma live lá e... Se tu colocasse a cerveja gelar, deixasse uma meia hora, ela saía congelada, já né? bebi em temperatura ambiente. Tava tranquilo. Tem que aproveitar as facilidades do frio, né? Não é só coisas ruins, como, né, diria a Thalita. A Daiane disse que tem os benefícios, né? Tem, a gente precisa do frio, né? Inclusive, isso é salutar para a parte... Por isso que a gente também vive, né, uma situação aqui no Rio Grande do Sul de produtividade muito, muito boa, né? Porque a gente tem as 4 estações bem definidas. Então, isso também impacta na produtividade dos grãos que aqui a gente planta. E o inverno também é salutar na questão dos mosquitos, dos pernilongos e tudo que não se desenvolve no inverno, né? Devido àquele calor que a gente tem no verão. Então, eu vejo o inverno como algo necessário e é agradável, dá pra viver. Gosta de frio, Juliano? Pois olha, Felipe, eu sou daquela, né, que muita gente me fala, pô, Juliano, mas como é que é o inverno? O inverno é frio, não é? É característico aqui do Rio Grande do Sul, não é? Embora não tenhamos, né, nos últimos anos, especialmente no ano passado, não é? Um frio intenso como se fez só chuva nesse ano, não é? Mas a estação é inverno. Muito bem, seguimos então com o frio essa semana com a condição de a vinda ou o retorno do sol aí nos próximos dias. Acredito que a partir de terça-feira podemos colocar as roupas no varal, né? As donas de casas agradecem, né? Isso Tem mesmo. muita gente que está esperando esse momento. Tô esperando só parar de chover para conseguir lavar as coisas maiores, né? Tipo, cortinas, porque... Tu que mora em apartamento, tu coloca a roupa lá no térreo, lá às vezes, não? Na verdade, não, quando tá o clima assim... Ou o condomínio não deixa? Eu não lá, deixo, não deixa? Não deixa, mas às eu vezes lavo roupa na mãe. Tem um prédio, 2 aqui no centro que deixa. Sério? Verdade. O pessoal bota tudo em cima. Aqui no nosso? Aqui não, aqui não, mas não sei. Mas em Nometoc tem alguns prédios que permitem. Eles usam um terraço para estender roupa. E é justo, né? É uma área incomum, calor, né? Se utiliza para os benefícios também. É o melhor lugar para pegar sol, né? É melhor do que deixar a roupa na sala. É legal para poder secar a roupa, porque, enfim, só deixando naquele varalzinho lá vai demorar, sem pegar o sol. Uma notícia muito legal essa semana, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul aprovou que as empresas podem destinar na declaração ou na nota fiscal do ICMS 5% do imposto a hospitais filantrópicos. Claro, isso abrange hospitais aqui da nossa região, inclusive, claro, como também
o Hospital Alto Jacuí. É mais ou menos como você, a pessoa física ou pessoa jurídica, as empresas fazem a declaração, a destinação do imposto de renda. Em vez de tu deixar para ficar lá, uma isso. parte tu direciona para uma entidade. Deixa para os conselhos, seja para o Conselho do Idoso, para o Condica, que destinam esse recurso para projetos das nossas entidades. É mais ou menos isso, né, Daiane? Então, falta ainda, acho que a sanção do governador Eduardo Leite, que provavelmente, sim, acho que vai aprovar esse projeto. Eu acho que não tem o porquê não aprovar, né? É uma destinação de ICMS e a própria empresa já escolhe para qual hospital vai destinar, o que para muitos hospitais vai fazer diferença, porque são 5% que realmente podem ajudar e muito nos hospitais. A gente já teve conversa aqui com a gestão do hospital explicando essa questão do quanto é difícil a gestão e do quanto os valores do SUS são defasados, né? E isso vale para hospitais públicos, estaduais, filantrópicos e também para Santa Casas, então, que atendem pelo Sistema Único de Saúde. É um valor que, com certeza, vai fazer a diferença. Inclusive, nessa semana, se eu não me engano, foi na quarta-feira, a gente teve a participação da Nicole Stapelbrook-Trenepo, que assumiu, então, o Gotas de Conhecimento e Entusiasmo, e a gente pôde acompanhar, né, Daiane, que ela falou sobre o assunto de imposto, né, que o Brasil é um dos países que mais paga imposto, mas, em contrapartida, é um dos países que menos tem o benefício de você pagar imposto, ou seja, que é aquela questão agora vai me fugir a palavra, mas, por exemplo, a qualidade de vida que os cidadãos têm. Ela falou no IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Exatamente, o IDH. A gente está lá no 80º lugar, 85º lugar, na questão do Índice de Desenvolvimento Humano, mas, em contrapartida, a gente está no topo do país que mais arrecada imposto. Então, a gente paga imposto para tudo. Hoje, se tu for, por exemplo, uma das coisas que é muito comentada, por exemplo, se tu for comprar um celular, um iPhone hoje no Brasil, se tu for comprar o mesmo celular nos Estados Unidos, tu vai pagar, olha, a metade do preço. Ele sobe o valor só por conta da quantidade de imposto que a gente paga em cima do produto. E isso é muito pesado pro bolso do brasileiro, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, porque assim, talvez até com a reforma tributária mude um pouco, não acredito que vá, mas se a gente puder, de alguma forma ou de outra, ajudar as entidades que são do nosso município, a gente vai precisar às vezes do serviço daquela entidade, eu acho que isso é muito interessante, né? Tanto as empresas aqui do nosso município, que tem um viés muito forte nesse quesito, né? A gente citou a questão dos conselhos, né, Felipe? Você citou do Condica, também do... Tem os Conselho Municipal do Idoso isso, e tudo mais. Mas hoje também, por exemplo, a PAI também, às vezes, faz os projetos que pode ser direcionado. A PAI entra pelo Condica. Isso, através de um projeto, né? Então, assim, isso é importante a gente saber disso, né? Você, como, às vezes, um empreendedor, tem uma empresa, para que você não coloque esse dinheiro lá para cima, deixa aqui para ser utilizado pelas entidades que estão sediadas aqui no nosso município, na nossa região, e aí você vai estar ajudando elas a se manterem, porque o hospital, na conversa que nós tivemos na semana passada, a administradora, né, demonstrou a preocupação, porque só com o valor de exame de atendimento SUS é impossível manter uma conta equiparada, nem com lucro, né, só não tendo prejuízo no hospital aqui de Não Me Toque. São situações complicadas que os hospitais filantrópicos vivem, né, aqui no país como um todo, e várias instituições já fecharam as portas aqui na região, nos municípios próximos a Não Me Toque. Seguimos com o Jornalismo em Pauta, vamos falar um pouco de agronegócio. Dani entrevistou representante profissional, colaborador da Estara Financeira, falando um pouco do Moder Frota, da taxa de juros. Teve o lançamento do Plano Safra há 2 semanas. O que podemos salientar dessa entrevista? Essa entrevista, na verdade, aconteceu na semana anterior. Quem conversou com o Oberdan da Rosa, né, foi o colega Odair, ainda antes das férias dele. Mas foi uma entrevista que veio para esclarecer realmente, porque lança o Plano Safra, falam em tantos bilhões, mas ninguém esmiuça isso, né, para o produtor, o que isso significa na prática. E o Oberdan, então, trouxe a questão dos juros, né, justamente do Moder Frota, que estão acima, inclusive, da taxa Selic, que ficaram em 12%,
e que é uma questão, e aí fazendo uma análise do contexto como um todo, principalmente para o agricultor empresarial, segundo a análise do Oberdan, ainda é vantajoso para o produtor aproveitar esse momento para fazer a troca do seu implemento. Mas aí a gente entra numa questão muito importante, que é justamente você ter um consultor que entende desses detalhes, vai entender da sua máquina, vai entender qual que é o melhor caminho para o financiamento e também fazer toda essa gestão comercial. E aí que entra o ponto, né, que a gente conversou justamente pela Estara Financeira, que além de ter essas questões tanto do Plano Safra quanto o auxílio que vem da destinação do BNDES, tem também os próprios me fugiu de financiamento agora. As taxas, juros de Isso, financiamento, as próprias formatos, propostas, né? As propostas são únicas da Estara Financeira. Inclusive o Oberdan, ele é um consultor, né? De vendas, e né? consultor, exatamente, então também tem conteúdo, conhecimento. E claro, você que se interessou, tá sabendo agora, né? Ficou sabendo essa entrevista, você pode acessar nossas redes sociais no @seriespositiva. Tem um Reels no nosso Instagram em que ele traz um pouquinho disso também de uma forma mais rápida, mas também você pode acompanhar a opinião e o posicionamento do Oberdan da Rosa, que é consultor da Estara Financeira e que esteve com a gente nas entrevistas aqui do Grupo Séries. E algo muito legal de acompanhar tanto o Rios ou também a reportagem, a entrevista na íntegra, é que é muito simples de entender quando vem alguém que tem esse entendimento e que faz essa tradução, né, da economia para o produtor conseguir entender. E o Oberdan trouxe isso de uma forma muito clara e simples, né, para que a gente consiga entender os detalhes e também saber qual que é a melhor proposta e o melhor caminho para cada produtor, de acordo com o tamanho da propriedade e da necessidade de cada um. De uma forma individualizada, né, que é o que você quer receber. Você quer que a proposta, o projeto, a análise seja com base nas tuas características, no que tu tem, né, na tua demanda. E eu acho que isso que é o interessante do consultor. Muito bem, seguimos agora com o Jornalismo em Pauta. Juliano, daqui a pouco tem jogo do Grêmio com o Operário pela Copa do Brasil. Exatamente, Felipe. É o jogo da volta, né? Ou o jogo de volta, não é? Da terceira fase. No primeiro jogo, o Grêmio acabou empatando lá no Paraná. O jogo da volta. É, o jogo da volta, né? Volta. Da volta, o jogo de volta, não é? O termo correto está me alertando aqui o Felipe. Não, né? tô brincando, mas... Lá, né? É como usar corretamente a expressão, né? O jogo da volta. E o Grêmio precisa da vitória, né? Porque o primeiro jogo lá no Paraná, o placar ficou 0-0. Quem vencer classifica a próxima fase. Então, o Grêmio não vem de um momento muito bom, aliás, nada bom no Campeonato Brasileiro. Né? O momento não é bom. Ai, que triste, Juliano. Mas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... Ele tá melhor. Copa do Brasil, o Grêmio tem tradição na Copa do Brasil. Disse o Felipe, né? Não, o Felipe disse isso, né? Durante essa semana aí no Panorama Esportivo. Sim, tem mesmo. O Felipe disse isso, e eu concordo, porque o Grêmio tem essa tradição. Agora, tem que traduzir. O futebol, ele se expressa dentro de campo, você jogando com respeito, com aproveitamento que o Grêmio tem que ter diante da equipe do Operário logo mais. Mas o Renato não caiu porque é o Renato, né? Se fosse o outro treinador... Pois é, né? Eu acho que o interessante é que o Renato até sugeriu que ele poderia sair, mas a direção do Grêmio não aceitou. Não querem, né? Ele já saiu várias vezes e voltou. O Renato é do Grêmio, né? Não adianta, tá? É a cara, não tem como. O Renatinho é perfeito, né? Se tivesse uma praia na capital gaúcha, né? Aí provavelmente não iria morar lá no Rio de Janeiro, né? Enfim, o Cudê não é mais treinador do Internacional. Também teve clássico ontem entre Arsenal e Russo Preto. Você pode acompanhar assistindo novamente o jogo na página do YouTube do Grupo Séries, né? Que a gente transmitiu ontem. Inclusive, né, trabalhos técnicos de Daiane, também teve a parte da narração do Juliano e Felipe Keller na reportagem, né, Felipe? Foi um jogo que realmente marcou e você pode saber tudo isso e muito mais nas nossas plataformas digitais, inclusive com stories, né, Dai? Com stories, ainda estão lá, né? Não fazem 24 horas, então você pode acompanhar os detalhes. E claro que a transmissão completa foi feita pelo nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. Eu acho que é importante destacar, né? O clássico, ele
ele está fazendo parte, não é? Do Campeonato Estadual de Futsal categoria Sub-15 masculino pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Então é importante a gente destacar que o clássico ele faz parte, então, não é, desse Campeonato Estadual de Futsal categoria Sub-15 masculino, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Porque a gente sabe que também, né, temos a Liga Gaúcha de Futsal, onde equipes aqui de Não Me Toque participam, não é? E também a Taça TG de Futsal, que é outra competição. Além de outra competição também, que as equipes participam, que é a Liga Desportiva Regional, né? O campeonato regional aí de futebol de base. Então é importante a gente destacar, não é? Qual a competição que a equipe está participando, né? No caso, esse clássico aí realizado ontem. E falando sobre isso também, né, já trazendo ao esporte, Felipe, dava para nós comentar também, falando no âmbito regional, sobre a entrega dos uniformes que aconteceu na segunda, né, Felipe, que nós estivemos lá, foi a entrega dos uniformes das categorias de base, né, do projeto Cidadania, e que o Russo Preto idealizou, executou e aí angariou esse recurso para direcionar para esses jovens. E foi muito bacana, né, Felipe? É isso mesmo. Então, o Russo Preto, no caso, o clube faz o projeto, ele consegue, através da declaração também de imposto das empresas que participaram, no caso a Estara Financeira, a Star, a Jan. Então, foram entregues aí para 250 crianças e adolescentes, né, masculino e feminino, basquete, vôlei e também futsal, né? Basquete, vôlei e o futsal, que são as 3 modalidades esportivas que o Russo Preto tem. Inclusive, né, no masculino e feminino, né, Felipe? Muito bacana também. Sim, não. Isso dá tanto para ambos os gêneros, né? Não houve escolha específica tanto para o masculino ou só para o feminino, não. Então, todas as categorias, em torno de 250 crianças e adolescentes que participam das categorias de base, então receberam. O Arsenal já tinha feito isso, se não me engano, entre maio e junho, já também, no projeto entregando tênis de futsal, e agora o Russo Preto em projeto semelhante, claro que tem um outro nome, o projeto, mas que é entregue então para as categorias de base, então material esportivo para a prática aí dos treinamentos. Juliano, mais alguma pincelada? Hoje tem a final da Copa América, Colômbia e Argentina, palpite. Exatamente, não é, Felipe? Colômbia e Argentina, olha, chegam num bom momento as duas equipes, mas eu ficaria com um palpite de 2-1 para a Colômbia diante da Argentina. Eu vou colocar... o que eu vou falar? Vou botar 1-0 Colômbia. Não sei se a Thalita e a Daiane querem palpitar. O que eu vou opinar, a final da Felipe? Copa América hoje. Eu vou ficar com o teu palpite e vou concordar contigo, Felipe. Colômbia. Gol do Borré, jogador do atacante do Inter. Já pensou? Pode acontecer. Milagres acontecem, porque ele tá numa fase ruim, né? Felipe, eu tô achando que eu não devia ter concordado contigo agora. Não, o Borré é só uma suposição. Tem a final da Eurocopa também, hoje, Inglaterra contra a seleção da Espanha. Palpite, Juliano. Acho que a Inglaterra pode vencer. A Inglaterra nunca venceu a Eurocopa, né? Pois é, então pode ser 1-0 aí para a Inglaterra. Muito bem. Gol. Tem algum palpite para quem faz gol? Não, tranquilo? Não, independente. Beleza, muito bem. Seguimos aqui com o Jornalismo em Pauta, na reta final já do programa, porque só trazendo aqui uma pincelada assim de assuntos locais. Essa semana também, na terça-feira, além do evento que o Russo Preto promoveu, teve o Café da Manhã da Cinti, é o Café e Negócio, que reúne empresas e empresários na sede da Cinti, sempre com 1 ou 2 palestras com um tema específico. Esse, no caso, foi inovação e crédito, e serão realizados mais 2 cafés nesse segundo semestre. Falando em café, tem café também teve esse final de semana, né? Sábado, né, Felipe? Sábado. Da PAI, foi o Café Colonial na PAI. Inclusive estivemos presentes lá. Eu, tanto quanto colaboradora do Grupo Séries, quanto também madrinha, né, das crianças. Então todas as madrinhas são convidadas a participar, a ajudar, né? Tem que fazer toda
tem que cortar os alimentos, tem que colocar no recipiente correto, ajeitar as mesas, ajeitar, né, tudo para que às 7 horas as pessoas que forem degustar o café, tudo esteja nos conformes e prontos. E o Café da Pai é um café muito tradicional aqui da nossa região, é um café que muitas pessoas sempre buscam, né, os cartões, ele é muito bem visto pela comunidade, e além disso, além de ser extremamente delicioso, a gente pode comer um pouquinho, né, Daiane? A Daiane fez as entrevistas durante a tarde, mas eu fiz a parte das filmagens também, rios, pra gente poder postar na segunda-feira, mas a gente pode degustar lá, as meninas deram um pedacinho pra gente, né? Deu pra ter Pelo menos gostinho, o fly, né? a gente degustou, né? Deu pra ter um gostinho, já que eu não pude ficar no café, né? Estávamos no esporte, mas não tem. As delícias ali servidas pela Pai são maravilhosas. Falando em café ainda, lembrando, nesta semana a gente conversou com o grupo dos alemães, que no próximo dia 20 também realiza o café colonial deles, e é justamente pelo bicentenário da imigração alemã aqui no Brasil. Então, no próximo final de semana, no bairro Martina, ainda tem o café dos alemães. E eu não vou arriscar falar o nome. É o... Não. Andursten. Mandar um abraço, inclusive, pro do Iber, da Associação Alemã. Não, é o Regis esteve aqui e o Adair. Adair. Eu tava com o Adair na cabeça, né? O Adair, a todo o aniversário da série, ele tenta me ensinar o alemão. Toda vez ele tenta com esse nome, né? Não sai. Tô tentando, viu, Adair? Fique tranquilo. Mas é uma forma, inclusive, de você que tá na sintonia, pensar em contribuir com a comunidade. Às vezes você não pode ir no café, mas compra um cartão, auxilia. Esse valor arrecadado. Dá pra levar pra casa também, né? Tanto dá pra levar pra casa, sim. Teve muitas pessoas que levaram pra casa, inclusive. Mas eu aconselho a comer no local, porque tu pode se servir várias vezes. E aí tu vai degustar, né? Só não precisa nem comer, nem almoçar, de tão bom que é o Café da Pai. E você vai estar contribuindo com uma entidade, inclusive tanto a parte dos alemães, que levam a cultura alemã à frente, quanto a Pai, né, que é uma entidade aqui do município, que não tem fins lucrativos. Tu ajuda essas entidades a se manterem, porque não é fácil. Então foi muito bacana, Felipe. Inclusive, atentos ao nosso Instagram, @SériesPositiva. Segunda-feira vai sair um Reels novinho para você acompanhar como que foi e as delícias para quem não pôde ir no Café da Pai. Deixar passando vontade o pessoal que não foi. O diz os alemães, Taigeschen. Muito obrigado pela sua audiência, porque chegamos na reta final do Jornalismo em Pauta. A Aline já tá quase perdendo os cabelos aqui, né, Felipe? Ela calma, já avisou Aline, que tá no fim faz uns 40 minutos. Só para completar, tem a campanha de arrecadação da Cinti, né? Pro hospital. Ela está realizando a rifa americana em benefício ao Hospital Alto Jacuí. A rifa tem 250 números que vão ser sorteados através de envelopes, e cada envelope então vai ter um número que representa também o valor pago por ele. Por exemplo, se você pegar o número 100, isso quer dizer que pagará R$100 pelo envelope. Em cima desse valor arrecadado, será descontada a premiação e o restante vai ser doado, então, ao hospital. A premiação em Vale Compras começa com um vale de R$500, um vale de R$1.000, um vale de R$2.000, um de R$3.000 e, por fim, um vale de R$5.000, então, nessa rifa americana da Cinti. Legal. Juliano, considerações finais, obrigado pela sua presença. E volte sempre aqui ao Jornalismo em Pauta. Obrigado aí por essa oportunidade de participar do Jornalismo em Pauta, né? Um bom domingo e uma ótima semana a todos. Thalita, obrigado pela presença. Muito obrigada, Felipe. Tá melhor depois de ter comido bem ontem, não? Tá melhor? Cara, eu nem vai tomar café da manhã? Vai. Com certeza vou, né? Mas o meu problema é a voz. A voz, ela vai e vem. Ela tá tipo um ioiô, viu, Felipe? Mas já estou melhor do que estava lá na quinta, na sexta-feira. E claro que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui no Jornalismo em Pauta. E se Deus quiser, domingo que vem a gente está de volta para mais uma edição aí, participando, fazendo a passagem da semana limpo aqui com vocês. Daiane? Vou dizer o meu tchau e vou deixar como dica de filme para o final de semana, hoje que é domingo, um filme para curtir realmente com a família, todo mundo junto, que é lançamento do Amazon Prime Video, então, deste último mês aqui, e o filme é Amigos Imaginários. É uma menina que
A Thalita já assistiu, né? É muito bom. É muito bom mesmo, vale a pena. É um filme pra assistir com a família, viu, Daiane? E é lançamento, né? Eu pensei, não, o filme pra família tem que ser esse. Eu olho pra Thalita, é claro, né? Ela já assistiu. Aparentemente, né? Eu assisto todos os filmes. É muito bom, vale a pena. Tem um pouco de comédia, tem reviravolta e toda aquela questão da infância, né? É aquela questão daquele amigo imaginário que você tinha na infância e agora que você é adulto, você não tem mais ele. Pra onde eles vão, né? O que acontece? Então... Porque o amigo imaginário é você que cria, né? Você cria o teu perfil. Você cria na sua cabeça. Isso conta também, é muito legal, assim, a forma da narrativa do filme. Ela é bem cativante, vale a pena mesmo. E vai ao encontro também do Divertidamente, né? Divertidamente. Fica aí, então, 2 dicas em um. Depois do que a Thalita falou, vale a pena estar no Amazon Prime Video, 1h e 44 minutos de duração. Muito bem. Obrigado, Daiane, Juliano, Thalita, a Tailine, que está na Tec. Agora sim, Tailine, vamos encerrar o Jornalismo em Pauta para estar evolução constante. Muito obrigado a todos que nos ouviram nas séries, na Positiva e também nos assistiram na página do YouTube, aquele tchau tradicional. E voltamos no próximo domingo. Valeu!